Olá, amigos. Novamente estamos aqui, juntos, em quarentena, isolação social. É necessário, é bom para todos, mas logo estaremos juntos. Com muita saudade de todos, do Fred aí, da Cris, da Júlia, Marina, o nosso amigo aqui que está gravando, o Aguinaldo. Agradecemos muito pela sua dedicação, a sua disposição. É muito grato. Agradecemos também a nós, a nossa família, ao Henrique, a Amabile, a Helena, os nossos companheiros que não podem estar aqui também, o Paulinho, e mais o David, o senhor Toninho, mas daqui a pouco estaremos todos juntos, aí cantando para vocês. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade.
seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. Deste dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas, como nós hoje perdoamos. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos, para o nosso estudo. Obrigada ao Alma Canta. Hoje nós vamos estar estudando juntos o convite ao bem que a Joana de Ângeles apresenta no seu livro Convites da Vida. Na Epístola de Tiago, no capítulo 4, versículo 17, o apóstolo escreve: todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete falta. Por sua vez, lá no livro dos Espíritos, na questão 642, nós que temos nas instruções dos Espíritos tão somente a revivescência do que há no Evangelho e das lições de Jesus. Então, na questão 642, nós vamos ver os Espíritos dizendo: cumpre ao homem fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. Até então, nós trabalhamos muito, séculos que se passam, com a questão de praticar o bem e ser salvo, praticar o mal e ser condenado pela eternidade.
Mas Emmanuel nos diz no livro Levantar e Seguir que o Espiritismo é definido como religião de verdade e de amor. Mas ele também é, porque assim ele fala, da justiça e da responsabilidade. E aí, com a instrução dos Espíritos, que nos clareiam a visão e o entendimento, nós vamos perceber que nós responderemos não só pelo mal que houvermos feito, mas igualmente pelo mal que decorra do nosso comodismo. Em outras palavras, nós respondemos diante da vida pelo bem que fazemos, tranquilo. Pelo mal que fazemos, tranquilo também. Mas nós responderemos pelo bem que deixamos de fazer e que ocasiona, não raro, o mal. Então, toda vez que estamos a viver fazendo escolhas, nós estamos responsáveis por qualquer dos caminhos que possamos escolher. E dentro do Espiritismo, isso fica muito mais claro, essa questão de justiça e de responsabilidade, quando nós nos deparamos com os esclarecimentos prestados sobre a lei da reencarnação. Através do entendimento reencarnacionista, nós já percebemos que vivemos incontáveis experiências, incontáveis oportunidades de melhoria, de aperfeiçoamento, mas que também, não raro, nestas incontáveis experiências, nos sujeitamos a angariar novos débitos, a complicar as nossas vidas, dependendo das escolhas que façamos. E aí, diante dessa realidade que a reencarnação nos apresenta, a noção do bem apresenta novo valor. Se durante muito tempo nós acreditamos que a prática do bem, que a prática da caridade, era realizada por aquele que recebe o benefício. Hoje, nós espíritas já tomamos maior ciência, até mesmo por conta da responsabilidade que passamos a compreender. E hoje já sabemos que a caridade é praticada para quem faz e para quem recebe. Em outras palavras, o bem deve ser por nós praticado, não tão somente porque beneficia o que precisa, mas porque beneficia a nós mesmos. Daquela maior orientação de Jesus para que façamos ao outro o que gostaríamos que se nos fizesse. Isso também abraça a questão da própria caridade, da prática do bem. Que façamos ao outro o bem que gostaríamos se nos fizesse, se nós estivéssemos, por nossa vez, numa situação similar. Ou que possamos ajudar o outro, ou ajudar um que nos seja estranho. Porque talvez algum dia, um daqueles que muito amamos possam necessitar de auxílio semelhante ou maior. Nós desconhecemos a abrangência da lei de causa e efeito. Vou explicar isso. Nós já temos uma compreensão bem melhorada sobre a questão da justiça e da responsabilidade. E já vimos até aqui que a reencarnação nos explica muito isso. Então, não é só eu fazer o bem, porque talvez eu venha a precisar nesta vida. Eu devo fazer o bem, porque eu não sei o meu amanhã, eu não sei qual experiência o meu futuro aguarda, qual papel eu precisarei viver, qual experiência eu terei que atravessar. E, portanto, eu não sei se no meu amanhã eu posso estar em uma situação em que eu me veja com necessidades reais e profundas. Então, a reencarnação, ela nivela todos nós.
nós já não estamos falando de salvos e de condenados. Nós somos todos espíritos a caminho, em experiência, em aprendizado. E porque nós desconhecemos o nosso amanhã, nós precisamos ter a certeza de fazermos o que estiver ao nosso alcance no campo do bem, para que em nosso amanhã também a vida nos responda com o melhor que possamos receber. Eu posso então me colocar por esse conhecimento da reencarnação no lugar efetivo do outro. E se numa próxima experiência eu estivesse vivenciando esta situação? Ou e se em experiências transatas eu já não passei por isso e aquele que eu auxilio foi alguém que muito me auxiliou? Então, apesar de nós já compreendermos o mecanismo da lei de causa e efeito, verdade é que nós não temos uma bola de cristal para definir exatamente as experiências que virão ainda ou as experiências que já atravessamos. E só se isso não bastasse, nós ainda precisamos ter absoluta consciência de que nós não sabemos qual a nossa tarefa. Será que a tarefa com a qual eu me comprometi antes de retornar a esta presente experiência, será que a minha tarefa era auxiliar esse irmão ou abandonar a própria sorte? Se a minha tarefa era auxiliar a esse irmão ou àqueles que se apresentem no meu caminho, se eu não executar, eu estou descumprindo um compromisso e estou certamente me endividando perante a lei. E se não estava na minha tarefa auxiliar, mas eu auxilio, isso demonstra que já tenho uma capacidade maior de amar, muitas vezes sem esperar o retorno imediato. Emmanuel nos diz também que à medida que o espírito avulta em conhecimento, quer dizer, que à medida em que o espírito se aprimora e ele desenvolve mais e mais o seu conhecimento, não em uma experiência reencarnatória, mas em milhares. Na medida em que ele passa a ter cada vez maior e mais profundo conhecimento, ele mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona. Isso vale dizer, na medida em que eu me vejo mais consciente das leis da vida, e eu ouso dizer que nós espíritas, tanto quanto todos os cristãos, mas nós espíritas, porque estamos aqui estudando espíritas juntos, nós não podemos dizer que desconhecemos como as coisas funcionam. Nós já temos um conhecimento bastante profundo sobre o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, o que é dever, o que não é. Nós já temos essas noções, justamente porque já percorremos muitos caminhos, muitas experiências. Muito bem. Então, diante dessa variedade de experiências que nos trouxe conhecimento, nós já somos, todos nós, bastante conscientes de que não queremos mais perder tempo e que a oportunidade presente é única. Então, não podemos perder tempo. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que onde eu estiver, na experiência que eu estiver tendo, na família que eu hoje possuir, ou na solidão que eu construí, eu preciso fazer em benefício de mim mesma e em benefício do meu semelhante tudo o que de melhor
eu puder fazer. Tudo que as minhas forças permitirem. E quando a gente fala em fazer o bem, é preciso que nós alonguemos o olhar e deixemos o nosso coração se abrir. Não é só fazer o bem material, mas é, por exemplo, o perdão ou a concórdia, quando, ao contrário, nós poderíamos nos dedicar a uma briga, não rara em família, durante muito tempo. Nessa situação, o perdão e a concórdia é um bem. Ou, por exemplo, quando estamos no próprio serviço solidário, e nós poderíamos optar pela disputa no jogo da vaidade, que ainda nos caracteriza muito. E quando optamos por não disputar, executando a pequena tarefa que nos compete e incentivando as tarefas de todos os demais companheiros solidários, isso também é um bem. A Joana, no seu texto, no livro Convites da Vida, ela inicia falando que o sofrimento pouco difere no passar dos séculos. Porque não raro ele não está ligado, o sofrimento das criaturas, às situações exteriores, que vão se modificando porque as sociedades vão se modificando e os nossos personagens também modificam-se, conforme a nossa formação familiar, as influências que recebemos do exterior, a nossa educação, nosso aprendizado, naquela personalidade. Mas independente das variações, o sofrimento é basicamente o mesmo. Nós vamos olhar para a humanidade encarnada e desencarnada e vamos perceber que ainda há na Terra muita miséria orgânica, social e moral. E nós podemos perceber isso olhando para as variadas situações, percebendo que, não raro, as situações diversas, materialmente falando, pouco significam no sofrimento profundo da criatura. Nós vamos ver pessoas com muito dinheiro, com muita saúde, muito poder, infelizes. E vamos ver pessoas onde há uma carência muito grande material, mas há uma abundância de amor, de alegria, de coragem e de harmonia. E então Joana vai dizer, assim como Emmanuel falou, que fazer o bem não é só uma preocupação com o auxílio que possamos fazer em benefício do grupo humano, naquele sustento para que ele viva dignamente. Ou seja, a prática do nosso bem não pode abranger tão somente o auxílio material aos homens e mulheres que necessitam daquele material que estamos fornecendo para viver com dignidade. O convite ao bem, segundo Joana, é também convite à iluminação da consciência. E aí é um novo convite. Porque aí nós voltamos no que falamos no início. Eu vou perceber que fazer o bem é uma necessidade minha, porque eu busco iluminação. Eu busco conhecer-me com profundidade. E no buscar conhecer-me, eu identifico a minha necessidade de paciência para com o outro, de respeito para com o semelhante, de tolerância para com as diferenças, sejam elas quais forem. E na medida em que eu vou identificando em mim aquilo que eu preciso trabalhar, eu vou podendo espalhar das minhas conquistas. E esse talvez seja o melhor bem que eu posso fazer. Em outras palavras, eu vou treinando que a melhor maneira de eu fazer o bem é eu repartir de mim aquilo que sou,
não só aquilo em que eu acredito, ou seja, fazer o bem não é só repetir palavras bonitas ou praticar ações. Fazer o bem é repartir quem eu sou. E na medida em que eu vou educando o meu íntimo, eu vou aprendendo também a espalhar a educação. E querendo ou não, o bem vai se alastrando e vai frutificando. E é esse bem que nos há de trazer harmonia íntima. Uma boa noite a todos. Boa noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês aos domingos. Uma alegria muito grande, porque a gente se sente próximos uns dos outros, né? Dando continuidade às reuniões que mantínhamos na nossa casa espírita. E eu vou começar hoje a minha reflexão a partir daquilo que Cristiane trouxe ao final da sua fala. Lembrando que Joana de Ângeles, ela começa esse convite ao bem refletindo sobre a problemática humana. Por que é preciso fazer um convite ao bem? Porque nós ainda somos tão comprometidos, nós ainda somos tão problemáticos, nós ainda temos tantas dificuldades, né? Que precisamos desse convite. Nós precisamos ainda desse convite. E de onde vem essa problemática? De onde ela se origina? Nós espíritas temos a certeza de que toda a problemática humana advém dos comprometimentos morais do passado. Passado mais próximo, passado mais remoto, mas desses comprometimentos que no processo reencarnatório nós ainda não conseguimos resolver. Nós ainda não conseguimos elaborar. E aí, a Joana continua um pouco mais abaixo no seu texto, explicando que esse convite ao bem nos impele à conscientização ou à iluminação da consciência, como disse Cristiane. E ela diz, iluminação da consciência para que a gente possa colaborar, para que a gente possa contribuir para a diminuição da miséria e de todas as iniquidades. Então, vejam bem, a partir daí, a gente pode pensar na necessidade imperiosa que nós temos no nosso processo evolutivo da prática do bem. E, buscando subsídios num livro do Simonetti, intitulado O Homem de Bem, eu vou trazer para vocês algumas observações, né, que me permiti fazer a partir do texto de Joana e do livro do Simonetti. Em primeiro lugar, lembrar o que é um homem de bem. O homem de bem é aquele consciente das suas responsabilidades. Quer dizer, que tem consciência do que deve fazer, do que precisa fazer, né? Do que pode fazer. Porque ele vai procurar fazer sempre o melhor de acordo com as suas possibilidades. Porque nós também temos consciência de que nem tudo o que desejamos está ao nosso alcance. Mas se a gente fizer aquilo que podemos, nós já estamos dando um passo, né, na direção ao bem. Por quê? Porque praticar o bem, ser um homem de bem, uma pessoa de bem, nada mais é do que cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade. A justiça advém de Deus. Nós, cristãos, temos a imagem de um Deus Pai benevolente e justo, que oferece, que oportuniza a todos nós sempre uma nova chance
de aprimoramento. A justiça divina reside exatamente nisso. Nós temos oportunidades. Aí reside a justiça. A lei do amor nos ensina que amor é querer o bem de alguém. Quando você ama, você quer o bem do outro, sem condição, sem reclamação, sem nenhum problema. Você quer o bem. O amor é incondicional. Se você ama alguém, você quer o bem. E aí, junto com o amor, vem sempre a caridade. Porque amor e caridade não se separam. Amor e caridade andam juntos. Porque o exercício do amor é a caridade. E aí, a gente já sabe, a gente já falou isso tantas vezes, né? Que caridade não se resume de maneira alguma a ações materiais. Ações materiais, quer dizer, tirar um dinheiro do bolso, comprar uma cesta básica, doar, dar uma esmola a um mendigo que atravessa o nosso caminho, isso é uma forma de caridade, não deixa de sê-lo. Mas a caridade não é restrita a isso. Caridade é doação. Caridade é você se colocar em serviço. Nesse sentido, é que caridade é amor em exercício, como eu disse. O exercício do amor é a caridade. Porque você se doa, você abre mão de questões pessoais em benefício do outro. E aí, como Joana diz, que ela nos convida à prática do bem a partir dessa iluminação da consciência, eu pergunto, como é que nós podemos chegar a esse estado de iluminação de consciência? Porque a consciência, ela é algo que passa pela razão, mas para que ela seja iluminada, precisa passar também pelo coração. Então, como é que a gente pode chegar a esse estado de iluminação de consciência? Daí eu recorro a um pensamento de Francisco de Assis. Francisco de Assis teria dito: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Então vejam bem, vou repetir. Francisco de Assis diz: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Como é que a gente pode compreender essa mensagem do mestre de Assis? O que é necessário para que você possa ter essa iluminação da consciência? Eu penso que o necessário é a gente cultivar a reflexão. Como é que a gente pode cultivar a reflexão? Diariamente. Terminou o dia, você se deita na cama, é o momento, antes de dormir, de você fazer um balanço do seu dia, de você poder pensar, né, o que foi positivo, o que foi negativo, em que você errou, em que você acertou, no que você pode melhorar, né? E por intermédio da prece, você estará fazendo aquilo que é necessário, refletindo a respeito de você, fazendo o que é necessário para que você possa atingir um estágio melhor de desenvolvimento moral. Depois, o que é possível? O que seria esse possível a que Francisco de Assis se refere? Eu penso que o possível seria promover as mudanças com base nas reflexões que a gente fez. Então, por exemplo, se eu fiz um balanço do meu dia, e nesse balanço eu concluí que me comportei mal em relação a uma pessoa, a outra, que me conduzi mal diante de uma situação assim, um assado, o possível seria mudar alguma coisa nessa postura, nesse meu comportamento.
que é possível que eu mude? E promover essa mudança. Porque a mudança é sempre possível, gente. Porque a vida pressupõe a mudança. Então, se nós estamos vivos, encarnados aqui, é porque nós podemos mudar. A mudança é a possibilidade que nós temos de evoluir. Por fim, nesse caminho de fazer o possível, nós podemos ir aos poucos, paulatinamente, depurando a nossa alma. Nós podemos ir pouco a pouco, né, evoluindo gradativamente no sentido de sermos uma pessoa melhor, desenvolvendo capacidade de empatia com o próximo. Porque a prática do bem, ela é para nós e ela é para o próximo. Como é que você vai praticar o bem? Você vai praticar o bem em relação aos outros. E praticando o bem em relação aos outros, você pratica o bem a si mesmo. E não só aos outros, a todos os seres vivos. Então, um animal, como é que você vai deixar de cuidar, de atender as necessidades de um animal? É praticar o bem você cuidar bem de um animal. Assim como é praticar o bem você dar atenção e respeitar as pessoas em sua dignidade humana. Então, pouco a pouco, isso que parece impossível hoje, o processo reencarnatório nos demonstra que pode ser possível amanhã, desde que a gente vá perseguindo, pouco a pouco, essas mudanças que podem ser produzidas em nós. E aí, se a gente desenvolve essa empatia com o próximo, se a gente consegue, dentro das nossas possibilidades atuais, conviver bem com a natureza, com todos os animais e com os nossos irmãos, nós estaremos nos aproximando da prática constante e contínua do bem, que é aquilo fundamental para que a gente possa atender ao convite feito por Joana, e que é uma necessidade do nosso estágio evolutivo. Porque só a prática do bem pode nos levar ao progresso espiritual. Sem isso, nós ficaremos, né, desencarnando, encarnando, desencarnando e encarnando, às vezes até compulsoriamente, sem que possamos nos elevar espiritualmente. Então, o convite ao bem é um convite à evolução espiritual. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Agradeço muito a atenção e vamos agora ouvir o que o nosso amigo Fred tem a nos dizer. Até mais. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, ilumine o nosso entendimento. Pensamos nós que o bem seja a única realidade, a única via, o único caminho. O mal é uma ilusão, é um caminho ínfimo, pelo qual não chegamos a lugar algum. A vida é obra de Deus. O mundo, as criaturas, a realidade é a projeção do pensamento divino. Aí não pode haver nem um istmozinho de mal. Se pensamos em encontrar a realização, a felicidade, o bem-estar, há de ser apenas por essa única via. A cada instante, a cada momento, refletirmos sobre o convite que a existência põe diante de nós, diante
dos nossos caminhos. O caminho que a existência nos... Na medida em que empreendemos esta opção, porque o ser é dotado de livre arbítrio, ele encontra um chão firme pelo qual seguirá adiante. Ao contrário, se não faz a opção pelo bem, se deixa encantar por uma possibilidade aparente de iniquidade, de desconsideração com o bem do próximo, da coletividade, de si mesmo, a criatura vai pisar no vazio. Isso significa que nós não saímos do lugar enquanto não marcharmos no chão firme do exercício do bem. É como delirar, imaginar, se deter diante de uma miragem. Devemos registrar também que a escolha do caminho reto, do caminho do bem, provém da luz que todos trazemos em potencialidade, na intimidade daquilo que nós somos. De repente, essa luz se manifesta, inclinando-nos ao exercício do bem em favor da vida, em favor do mundo, em favor da coletividade, em favor do próximo, em favor de nós mesmos. É uma instância do divino que fulge na nossa própria interioridade. Evoluir seria, pois, ampliar a acuidade da alma às solicitações, aos acenos do bem, na sua efetividade. Na medida em que nós nos sensibilizamos pelo bem, na medida em que nós nos incomodamos com o resultado na direção do mal, na medida em que vamos nos fazendo mais convictos de que a única passagem é aquela do bem, nós nos transformamos, nós nos iluminamos, nós nos identificamos com a vida e com Deus. E então, tudo parece brilhar no horizonte das nossas considerações. A chamada paz, o chamado bem-estar, felicidade, como que nos tocam, nos envolvem, porque a paz na nossa relação com a vida, a felicidade perceptível no horizonte dos nossos próprios olhares. Realizamos porque nos aderimos à luz do bem.
onde o bem fulge, a iniquidade perde o seu lugar, a malícia, a maldade se fazem pouco apelativas e a criatura vai construindo aquele perfil que nós espíritas temos o privilégio de dispor. No capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a descrição em detalhes do homem de bem. No meu modo pessoal de ver, há 3 grandes momentos de revelação para a humanidade. Com Moisés, os 10 mandamentos. Com Jesus, o Sermão do Monte. E com a doutrina espírita, a descrição do homem de bem. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Descrição detalhada que Kardec nos concede. São os 3 grandes poemas de espiritualidade e redenção humana na Terra. Deveríamos nós, espíritas, lermos constantemente. Lemos, relemos, refletirmos, nos compararmos, nos integrarmos com aquelas propostas, avaliarmos a nossa identificação com elas. Os 10 mandamentos de Moisés. Mandamentos de Deus. O Sermão do Monte de Jesus, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E o Homem de Bem de Allan Kardec. E então, vamos achar nos nossos caminhos o chão firme que nos sustentará desde já, na boa disposição, no bem-estar, na confiança e na luz. Seguir o roteiro do bem é realizar a vida, realizar, dar sequência à obra do Criador, se associar com a luz. O bem, repetimos, é a única realidade. Fora do bem, não há caminho, não há chão firme para seguirmos adiante, para evoluirmos. Os espíritas proclamam a chamada lei de causa e efeito, a lei do karma. E o karma, se entendermos como repetição corretiva, vai existir sempre que não palmilharmos o chão firme do caminho do bem. Se não seguimos adiante, permanecemos sem evoluir, estacionamos. Para evoluir, é preciso avançar. Para avançar, seguir adiante no caminho do bem. Obrigado pela atenção. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Que Jesus a todos nos abençoe.
Eu sou feliz por te seguir nessa estrada a caminhar com Jesus. Esse amigo dos que ilumina meu viver. O seu olhar quero nascer. Ó caminheiros da esperança, vamos para as mãos para trabalhar no amor, na paz do nosso irmão. Ó caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar no amor, na paz do nosso irmão. Eu sou feliz por te seguir essa estrada a caminhar com Jesus. Esse amigo dos que ilumina meu viver. No seu olhar quero nascer. Oh,